Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com tudo esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós consideramos na nossa primeira meditação do recolhimento que Nosso Senhor apreciava muito a virtude da fortaleza e faz um elogio rasgado da fortaleza de São João Batista, o maior dentre os nascidos de mulher. Ele elogia a fortaleza porque os fortes, era o que nós considerávamos, com a sua coragem, são capazes de empreender metas, de conquistar metas elevadas, metas que dignificam o ser humano, sabendo correr riscos, sem se intimidarem, e tornam o homem feliz, um homem tão mais feliz quanto mais as suas atividades o dignificam, quanto mais as suas atividades pela altura que tem, o dignificam. É a primeira dimensão, a primeira vertente da virtude da coragem, como dizíamos ontem, da virtude da fortaleza, que é a coragem. Jesus Cristo elogia os corajosos, os fortes, aprecia os corajosos, porque os corajosos fazem grandes coisas, coisas que valem a pena, coisas que tornam o homem grande, que tornam o homem feliz. Elogia a virtude da fortaleza, porque com a paciência e a perseverança, que são características dessa virtude, da segunda vertente dessa virtude, eles são capazes de suportar as adversidades da vida sem esmorecer, sem se afundarem na tristeza, com serenidade, sem desanimar, né? E comentávamos como justamente o momento de agora, com essa pandemia que assola o mundo inteiro, esta segunda vertente da virtude da fortaleza é especialmente necessária, é muito necessária. Os pacientes, os perseverantes, levarão com elegância estes percalços, esses sofrimentos, sem se aniquilarem. Os outros, quem sabe, padeçam demais. Pois então, nessa segunda meditação do recolhimento, nós veremos como a virtude da fortaleza é necessária para que, não só para que se possa ser feliz, não só para que se possa suportar as adversidades com elegância, mas para que se conquiste a santidade, a união, ou seja, a união profunda com Deus, porque a santidade nada mais é que isso, união profunda com Deus, e a conquista de virtudes, das virtudes características de Jesus Cristo, desse Jesus Cristo que fazia todas as coisas bem feitas. Um homem santo só chegará à santidade, chegou à santidade, porque foi forte. Vamos então proceder a essa reflexão. A união com Deus requer fortaleza. A união com Deus supõe sempre um esforço para que aprendamos a relacionar-nos com Ele. Não é fácil relacionar-se com as pessoas que estão à nossa volta. Nós, nesses dias de convivência mais íntima com os familiares, temos experimentado as rugas, as dificuldades, as diferenças de sensibilidade de uns e de outros. Não é fácil relacionar-se com as pessoas a fundo, né? E mais difícil ainda é relacionar-se com Deus, porque as pessoas nós tocamos, as pessoas nós ouvimos, para as pessoas nós falamos com a nossa boca e elas nos escutam, sensivelmente nos escutam, percebemos que nos escutam, mas com Deus
tantas vezes é mais difícil de nós termos uma relação. Nos momentos de crise, como o atual, todo mundo reza, impressionante, né? Tem ateu rezando por aí, que é uma maravilha, né? Rezando o que sabe e o que não sabe. A gente se sente unido a Deus ou com medo de Deus, mas Deus entra em cheio nas nossas cogitações, junto com o pensamento da morte, junto com o pensamento das dificuldades, é claro. Mas para se ter uma intimidade com Deus, uma verdadeira intimidade com Deus, essa intimidade habitual que é constitutiva da santidade, é preciso fazer um esforço, para aprender a se relacionar com Nosso Senhor, para aprender a relacionar-nos com a Virgem Santíssima, para aprender a relacionar-nos com os personagens do céu. E isso não é fácil, como dizemos antes. Requer muitas tentativas, requer começar e recomeçar por diferentes caminhos, requer criatividade, requer insistência. Para que um homem entenda a sua esposa, vamos ver, entender a esposa não é coisa fácil, né? Porque o homem tem um estilo de comunicação discursiva, baseado em raciocínios que se encadeiam uns com os outros, e a mulher tem um estilo de comunicação que é intuitivo, que é baseado nos sentimentos, nas impressões, na sintonia dos sentimentos, coisa que para o homem é mais difícil. Pois então, alguém que quiser ter um bom relacionamento com a sua esposa, precisa insistir, precisa começar muitas vezes, recomeçar muitas vezes, precisa fazer o esforço para compreender a sua linguagem, precisa retificar os erros que vai cometendo ao longo da trajetória de relacionamento entre os dois. É difícil, pois e muitos maridos sucumbem, fracassam no amor com a própria esposa por não terem realizado esse esforço por compreendê-las, esse esforço cheio de paciência, cheio de constância para compreendê-las, pois o mesmo se dá, em maior grau até, no relacionamento com Deus. Nós às vezes pensamos que os grandes santos eram pessoas que tinham uma presença de Deus infusa, que lhes permitia relacionar-se com Deus com a mesma facilidade com que nós nos relacionamos com um grande amigo que está à nossa vista, que tem um temperamento parecido com o nosso, uma maneira de pensar bastante semelhante, né? Pensamos que os santos passavam os dias e as noites em diálogo elevadíssimo com Deus. Não é assim. Tinham de esforçar-se muito. Algo que impressionou muito quando foi revelado ao grande público foram as aridezes da vida de oração da Madre Teresa de Calcutá, de Santa Teresa de Calcutá, né? Ela conta que por anos a fio viveu mergulhada em uma aridez muito grande. Deus lhe parecia longe, Deus lhe parecia distante, não conseguia sintonizar e não desistia. Apesar disso, todos os dias dedicava um tempo fixo à sua oração e tentava e tornava a tentar e não tinha resposta e voltava a insistir. É preciso um esforço para se conseguir a comunicação com alguém aqui na Terra, e é preciso um esforço para conseguir comunicarmos com Deus, para chegar a ter uma intimidade efetiva com Deus que influa no nosso comportamento. O que é a santidade? O elemento principal da santidade é exatamente esse, uma intimidade profunda com Deus que modele o nosso comportamento, que permita que nós nos comportemos como Jesus Cristo se comportava. Isso supõe constância, reiteradas tentativas de entrar em comunicação com Deus, cotidianas tentativas de se entrar em comunicação com Deus. Não, para os santos não foi uma tarefa fácil. Se nós pensamos na outra Teresa, na Teresa de Ávila, né, já tenho comentado várias vezes nesses recolhimentos que ela, em certa ocasião, comentou num desabafo cheio de sinceridade que não sabia quem fazia melhor a oração, se ela ou se o banco
em que ela se sentava. Durante 20 anos, ela insistiu. Depois vieram as iluminações, depois veio a compreensão profunda, depois veio a contemplação difusa, mas se requer um esforço de comunicação, uma persistência no esforço de comunicação, que é fortaleza. Sem fortaleza, não se chega a ter intimidade com Deus. Também é importante a fortaleza para a santidade, porque a santidade supunha, em segundo lugar, nós dissemos, que nós cultivemos virtudes, que nós tenhamos as virtudes de Jesus Cristo, a capacidade de agir bem diante de todas as circunstâncias que Jesus Cristo tinha, e que nós eliminemos os nossos defeitos, principalmente esses defeitos de fundo que se manifestam com constância, com muita frequência na nossa vida, esses defeitos recorrentes, né? Todos nós temos alguns defeitos de fundo que se apresentam uma e outra vez, todos os dias, e que nos perseguem e que são difíceis de desarraigar. Pois bem, tanto para conquistar virtudes, conquistar excelência no nosso modo de comportarmos, quanto para eliminar defeitos, requisitos da santidade, é preciso ser fortes como os santos foram, fortes como Jesus Cristo aprecia que nós sejamos. Para conquistar virtudes ou eliminar defeitos, são necessários hábitos, é necessário adquirir bons hábitos e desarraigar hábitos ruins. Vamos, talvez, exemplificar para que fique claro, né? Se nós queremos ganhar a virtude da laboriosidade, se nós queremos ser pessoas capazes de foco no seu trabalho, se nós queremos ser capazes de trabalhar com ritmo, sem esmorecer por 3, 4 horas, né? Isso requer inúmeras tentativas, isso requer uma e outra vez nós começarmos e recomeçarmos no trabalho de eliminar as distrações, no trabalho de afastar aquilo que pode distrair-nos e pode desviar-nos do objeto do nosso trabalho. Hoje, por exemplo, as pessoas têm o vício de ficar pendentes do celular. Eu faço um desafio a vocês. Não é fácil passar 3 horas trabalhando sem ficar mexendo daqui para lá, sem ir tomar água, sem ir no banheiro, sem ver as notificações do celular a que corresponde. E uma pessoa laboriosa é justamente a pessoa que é capaz de evitar todos esses percalços, que é capaz de se concentrar e durante 3 horas se manter no mesmo foco. Isso supõe aprendizado que é gradual, supõe perseverança, supõe anos de treinamento. Engraçado, as crianças na sua falta de maturidade, os jovens na sua falta de maturidade, pensam que é uma questão de simplesmente decidir. No dia em que eu decidir estudar, aí vai ser completamente diferente. Aí eu estudarei antes das provas e aproveitarei das aulas. E esse dia nunca chega. Mesmo que o desejo de fazer um tempo de estudo perfeito seja intenso, se não há virtude da laboriosidade, não se consegue. E é com virtude da laboriosidade se conquista pouco a pouco. Se nós quisermos ser caridosos com o próximo nesses dias de reclusão, se nós quisermos criar um ambiente agradável, onde na nossa casa, apesar de estar todo mundo meio amontoado, é preciso praticar a caridade que é Deus que infunde no nosso coração. Mas para praticar a caridade, é preciso que nós adquiramos um hábito bom, o hábito do esquecimento de nós mesmos. É difícil estar esquecidos de nós mesmos. A tendência instintiva de cada um de nós, qual é? É pensar no próprio interesse,
defender a própria comodidade, é deixar os outros em segundo lugar. Isso é um espontâneo na natureza decaída. Mas a santidade, a virtude, a prática da virtude da caridade requer que nós adquiramos uma espécie de preconceito psicológico de pensar em primeiro nos outros. Como é que eu reajo? Quando há alguma dificuldade, eu penso em como estarão superando essa dificuldade a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, os meus parentes. Com o que eu estou preocupado? Com os meus problemas ou com os problemas dos outros? Eu digo, instintivamente é que nós nos preocupemos com os nossos problemas. É preciso todo um aprendizado que requer tempo, que requer anos, para que nós adquiramos esse ponto de vista habitual de zelar pelos interesses dos outros. Uma espécie de preconceito psicológico de pensar em primeiro lugar nos outros e depois em nós. Esquecermos de nós mesmos supõe educação dos nossos sentimentos, supõe um treino, e tudo isso é apoiado na fortaleza, particularmente na segunda vertente da fortaleza, que é a constância. Não se adquirem virtudes sem constância, sem uma humilde perseverança nos esforços cotidianos, bem-sucedidos e mal-sucedidos, que nos levem a pensar em primeiro lugar nos outros e depois em nós mesmos. Quem quiser, e eu mesmo se pode dizer de todas as outras virtudes, quem quiser conquistar a virtude da ordem, tem que treinar, devolver as coisas no mesmo lugar, né, de onde as tiramos. Tem que esforçar-se, tem que passar tempo. Para se conquistar uma virtude qualquer, verdadeiramente, é necessário que nós gastemos anos. Por que as pessoas não mudam? Porque a maioria das pessoas muda pouco e assim nunca se aproximam da santidade. Porque tentam por algum tempo pequeno e logo desistem. Eu tentei, e argumentam, eu tentei, mas eu não consegui, eu tentei ser mais delicado com os meus filhos, eu não consegui. Mas quanto tempo você tentou? Você tentou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, cotidianamente, com constância. A constância, positivamente, não é uma virtude do brasileiro, porque os brasileiros, às vezes, somos um pouquinho frouxos, pois o Senhor nos diz, os violentos, os fortes conquistarão o céu, os fortes conquistarão as virtudes de Cristo. É preciso perseverar por muito tempo, por anos a fio, se é necessário, esforçando-nos humildemente para conquistar uma virtude que não temos, e aí nós a conquistaremos. O mesmo se pode dizer para eliminar os defeitos, né? Quem quiser eliminar algum defeito, podemos pensar nesse defeito que aborrece tanto os meus familiares. Eu proponho isso. Vamos pensar nesse defeito do qual a minha esposa sempre se queixa, né? É claro que quando ela se queixa tem uma ladainha de coisas de que reclamar, né? Você sempre faz isso, você sempre faz aquilo, você sempre faz aquilo. Mas provavelmente, acho que no caso de todos nós, existe um item que comparece sempre em primeiro lugar. A queixa se refere a isso, e depois a todas as outras coisas. Pois então, por que não tomar esse ponto de que ela se queixa mais, provavelmente com razão, porque as pessoas se enganam, mas não a ponto de equivocar-se totalmente, né? Pegar esse ponto e dizer, meu Deus, eu vou me esforçar por eliminar esse defeito. Eu vou me esforçar honestamente. Eu, em primeiro lugar, peço a sua ajuda. Eu peço a sua ajuda, meu Deus, eu peço a sua ajuda, porque sozinho eu não consigo. Eu peço a sua ajuda para que eu continue motivado. Eu peço a sua ajuda para que eu não desanime até as primeiras derrotas, né? Eu peço a sua ajuda para que eu possa perseverar. E depois, colocar da nossa parte em cada momento aquilo que somos capazes de fazer, dispostos a começar e a recomeçar. 30 vezes eu errei, 30 vezes eu peço perdão a Deus e recomeço. 30 vezes eu errei,
30 vezes, se é necessário, eu me confesso e peço perdão a Deus. 30 vezes eu me humilho e reconheço que errei. E digo, errei, fiz errado. E não desisto, recomeço. Começar e recomeçar. São José Maria dizia que a santidade não estava em ter, desde o início, virtudes extraordinárias, que a santidade para os homens e mulheres de carne e osso, como somos nós, consiste em começar e recomeçar, consiste na luta ascética. A luta ascética que consiste nesse esforço continuado, cotidiano, diuturno, por eliminar os defeitos, um a um, sem ficar humilhados, sem deixar de colocar da nossa parte aquilo que podemos, sabendo que, no fundo, só Deus tem o poder de convertermos. Então, fazer aquilo que da nossa parte é possível, com bom humor, começando e reconhecendo coisas próprias de quem é forte, e depois saber esperar, porque Deus é o único que pode conferir-nos a vitória sobre esses defeitos de fundo que nós arrastamos ao longo de toda a vida. Como é importante a fortaleza, como é importante essa virtude. Jesus, não é à toa que ele é admirável, não é à toa que a criatura mais perfeita, que o santo mais santo de toda a humanidade é a Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, forte ao pé da cruz, forte, né? Consolando Jesus, forte quando todos os outros fraquejam. A bondade, a santidade, não é só questão de ter bom coração, exige fortaleza. E é isso que eu quis retratar no recolhimento de hoje, que Nossa Senhora maternal, boa, né, compreensiva e forte, nos ajude a esforçarmos, nos ajude a conquistar a fortaleza, para que nós sejamos capazes de conquistar todas as outras virtudes, para que nós sejamos capazes de nos unirmos profundamente a Deus, para que nós sejamos capazes de conquistar a santidade e a vida eterna. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço a Deus para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus. Compreendo que para amar de verdade é preciso muito mais do que boa vontade e bons sentimentos, que é necessária, entre outras, a virtude da fortaleza, que faz ter coragem para enfrentar as dificuldades e paciência para tolerar as contrariedades. Meditemos no que diz São José Maria. É forte quem persevera no cumprimento do que entende que deve fazer, quem não mede o valor de uma tarefa exclusivamente pelos benefícios que recebe, mas pelo serviço que presta aos outros. O homem forte às vezes sofre, mas resiste, talvez chore, mas bebe as lágrimas. Quando a contradição recrudesce, não se dobra. Procuro viver assim. Pratico a virtude da fortaleza na vida familiar e no trabalho, superando as minhas indisposições e o mau humor, e esforçando-me para sorrir habitualmente, para não me queixar, sabendo exigir com afeto, não deixando para depois o que me custa fazer neste momento, ajudando em casa quando estou cansado, etc.
A oração dos salmos chama a Deus o meu rochedo. Sei apoiar-me nele com a oração, com a fé, quando sinto que me faltam as forças. Lembro-me de que São Paulo, quando se sentia incapaz de superar algumas dificuldades, ouviu de Cristo estas palavras: basta-te a minha graça, porque a minha força se manifesta plenamente na fraqueza. Caminho com decisão pela senda que Deus vai me mostrando na oração, na direção espiritual. Luto para ir vencendo as ocasiões de pecado, as tentações de moleza e desordem, a vontade de contornar ou adiar aquilo que me custa. Tenho metas espirituais na minha vida. Tomo resoluções concretas de melhorar na vida espiritual e de ganhar determinadas virtudes. Estou disposto a não abandonar essa luta, mas a recomeçá-la de novo, com humildade e esperança, sempre que for preciso. Quando falho, tenho a reação do filho pródigo. Eu me levantarei e irei ter com meu pai. Procuro humildemente a mão de Deus, se tenho a desgraça de me afastar dele. Venço o orgulho, que faz com que as minhas faltas me humilhem e me desanimem. Sou realista na minha luta cristã, concretizo bem as resoluções e propósitos, proponho-me algum ponto de luta semanal. No mês de março comemoramos a festa de São José. Medito sobre o exemplo da sua serenidade, ponderação, fortaleza e paciência, virtudes que lhe permitiram cumprir fielmente a missão que Deus lhe confiou. Invoco São José, aquele a quem Deus confiou o seu próprio Filho, para que me ajude a imitar suas virtudes. Ato de contrição.